Para estudarmos a antiga civilização grega, é preciso compreendermos, em primeiro lugar, que a região que hoje conhecemos como Grécia não era um país, como hoje em dia, mas sim um conjunto de várias cidades-estado independentes, conhecidas como polis. O conjunto dessas polis formavam a Hélade, que é o antigo nome da região que hoje chamamos de Grécia, e por isso os gregos eram conhecidos como helenos. As principais cidades que formavam a Hélade eram Atenas, Esparta e Tebas, e os principais povos que formaram essas cidades foram os aqueus, dórios, jônios e eólios. Cada cidade possuía características próprias, mas eram unificadas por seus aspectos culturais. A antiga civilização grega influenciou todo o mundo ocidental. Dentre o seu legado, podemos destacar a ideia de democracia, a filosofia, o teatro e as Olimpíadas. Na arte, muita coisa foi perdida ao longo dos séculos devido a terremotos, demolições, guerras e saques. O que conhecemos hoje em dia são fragmentos do que não foi perdido ao longo do tempo, como templos, estátuas, vasos de cerâmica, colunas e até moedas. A civilização grega é dividida em 5 períodos históricos, mas vamos estudar apenas 3, o arcaico, o clássico e o helenístico. O período arcaico é o mais antigo e é caracterizado pelo surgimento das polis e fase inicial da antiga cultura grega. O período clássico corresponde ao auge da civilização grega, especialmente pelo avanço na arte e cultura. O período helenístico foi o período em que a civilização grega foi dominada pelos macedônicos e pelo Império Romano. Nesse vídeo, vamos estudar sobre os períodos arcaico e clássico. Arquitetura. Os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Para cultuar cada deus, os gregos criaram os templos, que eram edifícios em que abrigavam a estátua do deus em que o templo era dedicado. Esses belíssimos templos são destaques na arquitetura grega e poderiam seguir 3 estilos: dórico, jônico e coríntio. Esses estilos diferenciavam-se principalmente pelos capitéis, que são elementos decorativos que ficam na parte superior da coluna ou pilastra. Entretanto, esses estilos poderiam ser usados simultaneamente, como é o caso do Partenon, dedicado à deusa Atena, e o mais famoso templo em estilo dórico, no qual posteriormente foram construídos próximo a ele edifícios em estilo jônico, como o Erechtheion. O estilo dórico é mais simples e sóbrio. As colunas não possuem base, que é um acabamento na parte inferior, e o capitel é caracterizado por ser mais simples e geométrico. O estilo jônico traz a ideia de ser mais leve, pois suas colunas são mais finas. Estas possuem decoração na base e o capitel também é decorado com 2 espirais nas laterais, conhecidas como volutas. Também é comum a presença de cariátides, como no templo Erechtheion, dedicado a Atenas e Poseidon, que são esculturas de figuras femininas que funcionam como colunas. O estilo coríntio surgiu no período helenístico e caracteriza-se pela decoração no capitel com folhagens, inspiradas nas folhas de acanto. Esse também é o estilo mais ricamente decorado e luxuoso. Pintura. Muito se perdeu da pintura da antiga civilização grega, e a única maneira que temos uma noção sobre ela é através da observação da pintura em cerâmica, que eram realizadas em vasos feitos para guardar azeite ou vinho. O tema dessas pinturas retratavam cenas mitológicas, religiosas ou do dia a dia, e seguiam 2 estilos, o estilo de figuras pretas e o estilo de figuras avermelhadas. No estilo de figuras pretas, as pinturas foram realizadas com um verniz preto brilhante sobre o fundo alaranjado. As formas femininas poderiam ser representadas sobre algumas partes pintadas em vermelho e branco. As cenas representadas são heróicas e mitológicas, e houve uma intenção mais realista. Já o estilo da figura avermelhada, a pintura era feita em verniz preto que cobre todo o vaso, deixando livre a figura avermelhada. Nesse estilo, a pintura ganhou realismo, volume e os temas representavam principalmente cenas do cotidiano.
Em seu início, a arte grega foi muito influenciada pela arte egípcia. Podemos ver na imagem desse vaso, conhecido como Aquiles e Ajax jogando damas, que o artista seguiu um pouco o estilo egípcio. Os homens estão de perfil, mas seus olhos são representados como se fossem vistos de frente. Entretanto, seus corpos não possuem a mesma rigidez da arte egípcia. A grande inovação da arte grega foi que os artistas buscavam retratar o que realmente viam, sem se limitar a seguir uma regra. Isso possibilitou a descoberta do escorço, ou seja, a representação de um objeto a partir do seu ângulo em que ele está sendo observado, fazendo com que a imagem sofra uma distorção para se adequar à forma em que está sendo vista. Um exemplo disso pode ser observado no vaso conhecido como A Despedida do Guerreiro. Nele, vemos um jovem guerreiro vestindo uma armadura e duas figuras nas laterais, que são representadas de perfil. O corpo do jovem é representado visto de frente, porém sua cabeça também é vista de perfil. O pé direito ainda foi desenhado de maneira padronizada, visto de perfil. Entretanto, o pé esquerdo está escorçado, pois foi representado visto de frente. Deve ter sido um momento assombroso ver o artista pintar um pé dessa maneira pela primeira vez na história. Escultura. As primeiras esculturas gregas também foram muito influenciadas pelos egípcios. As primeiras esculturas foram feitas em pedra, e as figuras masculinas eram chamadas de couros e as femininas de corai. Nessa imagem, percebemos que os gregos aprenderam com os egípcios a como representar a figura de um jovem de pé, como marcar as divisões do corpo e os músculos, mas também percebemos que o artista não se limitou a obedecer regras e começou, na prática, suas próprias experiências, como a tentativa de representar os joelhos. A grande característica da arte grega foi a busca pela representação do que seus olhos viam, sem seguir um único padrão ou regra. Embora os gregos concordassem com os egípcios de que era importante representar as principais partes do corpo, eles foram além, explorando a anatomia de ossos e músculos, a fim de formar uma imagem convincente da figura humana, a qual permanece visível mesmo sob o ondulado das roupas. Para realizar as esculturas mais detalhadas, a pedra já não era o material mais adequado, sendo por isso substituída pelo bronze, pois o metal permitia que as figuras expressassem melhor o sentido de movimento. Entretanto, há poucos exemplares dessas esculturas de bronze, pois acredita-se que elas foram derretidas durante a Idade Média. Um exemplo mais famoso é a escultura do Auriga. Nela, podemos perceber que os cabelos, olhos e lábios são levemente dourados, transmitindo o rosto, vivacidade e calor. Isso nos faz pensar no que devemos ter perdido na mais famosa escultura de atleta conhecida como Discóbolo. Foram encontradas várias cópias dessa escultura, como essa imagem que conhecemos, mas originalmente ela foi realizada também em bronze. Entretanto, essas cópias pelo menos nos dão uma ideia de como elas realmente deveriam ser. O discóbolo é representado no instante em que está prestes a lançar o pesado disco. Ele dobra o seu corpo e projeta o braço para trás, para poder lançá-lo com mais força. A atitude dessa pose é tão convincente que os atletas atuais adotaram essa imagem como modelo e com ela procuram aprender o estilo grego de lançamento de disco. Entretanto, temos que nos lembrar que isso é uma obra de arte grega e não uma imagem real. Se olharmos essa escultura com mais atenção, poderemos encontrar semelhança com a arte egípcia. O tronco do homem é visto de frente, mas as pernas e os braços são vistos na lateral. Entretanto, ao invés de criar uma imagem rígida, o artista a adaptou para nos dar essa impressão de ser uma representação exata de um corpo em movimento. Se ela representa um movimento real ou perfeito, pouca importância tem. O importante é que o artista conquistou a representação da ideia de movimento. O filósofo Sócrates dizia que a arte deveria representar a atividade da alma, ou seja, era preciso observar atentamente como os sentimentos afetavam o corpo em ação para poder representá-lo.
É importante termos ciências também de que a grande maioria das esculturas pálidas em mármore que conhecemos hoje em dia são, na verdade, cópias romanas. As esculturas gregas originais foram perdidas ao longo do tempo. Através de estudos, descobriram também que elas eram coloridas. Para nós, a cor e a textura do mármore fino é algo tão maravilhoso que talvez não desejaríamos cobri-las de tinta. Mas os gregos pintavam até seus templos com fortes cores contrastantes, como vermelho e azul. As esculturas, além de serem coloridas, possuíam pedras preciosas coloridas em seus olhos. E as esculturas que ficavam dentro dos templos eram gigantes. Uma exposição alemã buscou representar como deveriam ser essas esculturas e nos dá uma ideia de como elas poderiam ter sido.